22 de novembro de 1963. John F. Kennedy, o jovem e carismático presidente, chega em Dallas. Sua carreata serpenteava pelas ruas lotadas. Então, o impensável. Tiros quebram o silêncio da tarde. O caos se instaura. Kennedy, mortalmente ferido, cai no banco do carro. A nação prende a respiração. Como isso pôde acontecer? Quem foi o responsável? O assassinato de John F. Kennedy permanece como um dos eventos mais chocantes da história americana. Junte-se a nós enquanto mergulhamos no enigma do assassinato de JFK. A notícia da morte de Kennedy enviou ondas de choque por todo o globo. Uma nação chorava a perda de seu jovem líder. Das ruas de Dallas aos corredores do poder, a incredulidade e a dor prevaleciam. O assassinato de John F. Kennedy foi um momento crucial na história americana. Ele abalou a inocência da nação e deixou uma marca indelével. O mundo assistia, em transe, enquanto os Estados Unidos buscavam por respostas. Os anos 60, uma década marcada por mudanças, convulsões sociais e a ameaça constante de uma guerra nuclear. A Guerra Fria lançava uma sombra sobre o mundo. Era uma época de espionagem, propaganda e guerras por procuração. As duas superpotências estavam envolvidas em um jogo perigoso de intimidação. O medo da aniquilação nuclear permeava todos os aspectos da vida. A Guerra Fria era mais do que apenas um conflito político. Era um choque de ideologias. O assassinato de John F. Kennedy enviaria ondas de choque pelo mundo. John F. Kennedy, eleito presidente em 1960, personificava as esperanças e aspirações de uma geração. Ele prometeu uma nova fronteira para a América. Ele conclavou os americanos a abraçarem os desafios da corrida espacial, a combater a pobreza e a desigualdade e a defender a liberdade em todo o mundo. A visão de Kennedy se estendia além das fronteiras dos Estados Unidos. Ele acreditava no poder da diplomacia e na importância da cooperação internacional. Kennedy inspirou os americanos a acreditarem em si mesmos e na possibilidade de um futuro melhor. No entanto, sua presidência também foi marcada por desafios e controvérsias. O início dos anos 60 foi uma época de grandes mudanças e convulsões sociais em todo o mundo. O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos desafiava séculos de segregação racial e discriminação. A luta pela igualdade e justiça teve repercussão muito além das fronteiras dos Estados Unidos. O Muro de Berlim, erguido em 1961, permaneceu como um símbolo da divisão da Guerra Fria. A crise dos mísseis de Cuba, em 1962, levou o mundo à beira de uma guerra nuclear. O assassinato de John F. Kennedy aconteceria nesse cenário de tensão e incerteza global. Os eventos daquele dia fatídico em Dallas teriam um impacto profundo e duradouro no curso da história. A trajetória de John F. Kennedy até a presidência foi marcada por ambição, determinação e uma profunda crença no serviço público. Nascido em uma família rica e influente, Kennedy poderia ter escolhido uma vida de privilégios. Em vez disso, ele atendeu ao chamado para servir seu país, alistando-se na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, ele entrou na política, conquistando uma cadeira na Câmara dos Representantes em 1946 e, posteriormente, no Senado, em 1952. Como um jovem senador, Kennedy rapidamente ganhou a reputação de inteligente e capaz de se conectar com as pessoas. Em 1960, ele lançou sua candidatura à presidência, desafiando o então vice-presidente Richard Nixon. A vitória de Kennedy sobre Nixon marcou o início de uma nova era na política americana.
A presidência de John F. Kennedy foi testada cedo e com frequência. A Guerra Fria lançou uma longa sombra sobre sua administração. Em outubro de 1962, o mundo prendeu a respiração durante a crise dos mísseis de Cuba. A crise começou quando a inteligência americana descobriu que a União Soviética estava instalando mísseis nucleares em Cuba. Kennedy, diante de uma ameaça sem precedentes, teve que tomar uma decisão que poderia ter consequências catastróficas. Por meio de uma combinação de diplomacia e política de brinkmanship, Kennedy garantiu uma resolução pacífica. A crise dos mísseis de Cuba foi um momento definidor na presidência de Kennedy. No outono de 1963, o presidente Kennedy embarcou em uma viagem política ao Texas. A viagem tinha como objetivo aparar arestas dentro do Partido Democrata e angariar apoio para as políticas de Kennedy. Entre as paradas estava Dallas, uma cidade conhecida por suas inclinações conservadoras. A decisão de visitar Dallas não foi isenta de riscos. O serviço secreto planejou uma rota para a carreata pela cidade, selecionando cuidadosamente ruas e cruzamentos. Apesar de seus melhores esforços, a limusine aberta em que Kennedy viajaria o tornava um alvo fácil. À medida que a chegada do presidente Kennedy em Dallas se aproximava, a cidade parecia crepitar de expectativa e apreensão. As multidões que se aglomeravam ao longo da rota da carreata refletiam a lealdade dividida da cidade. Grupos de direita, irritados com as políticas de Kennedy, fizeram sua presença ser notada. Apesar da sensação palpável de apreensão, as autoridades da cidade garantiram ao público que todas as precauções necessárias haviam sido tomadas. No entanto, à medida que o dia da chegada de Kennedy amanhecia, uma sensação de pressentimento pairava no ar. Dia 22 de novembro de 1963, amanheceu brilhante e claro em Dallas, Texas. A cidade parecia prender a respiração na expectativa da chegada do presidente Kennedy. Para o presidente Kennedy e a primeira-dama Jacqueline Kennedy, o dia começou com uma sensação de otimismo. Enquanto a carreata presidencial se preparava para partir de Love Field, as multidões que se alinhavam nas ruas aumentavam. Milhares de pessoas acenavam com bandeiras americanas e aplaudiam. A carreata, uma longa procissão de limusines, avançava lentamente pelas ruas de Dallas. Dentro da limusine presidencial, o presidente e a senhora Kennedy sorriam e acenavam para a multidão em êxtase. A rota da carreata levou o presidente Kennedy pelo centro de Dallas, passando por multidões que o aplaudiam. No entanto, quando a carreata entrou na Dealey Plaza, uma reviravolta fatídica dos eventos se desenrolaria. A Dealey Plaza, um gramado com vista para a Elm Street, estava lotada de espectadores. Quando a limusine presidencial se aproximou do depósito de livros escolares do Texas, a multidão explodiu em aplausos. A limusine, viajando em baixa velocidade, virou na Elm Street, passando diretamente em frente ao prédio do depósito. Aproximadamente às 12h30, horário padrão do centro, quando a limusine presidencial passou pelo depósito de livros escolares do Texas, um estrondo alto e agudo ecoou pela Dealey Plaza. O primeiro tiro atingiu o presidente Kennedy nas costas. O governador Connally, sentado à frente de Kennedy, também foi atingido. O caos se instalou na Dealey Plaza quando o som de tiros destruiu a atmosfera festiva. Agentes do serviço secreto se esforçavam para proteger o presidente. Na limusine presidencial, Jacqueline Kennedy tentava desesperadamente proteger o marido. O agente do serviço secreto, Clint Hill, saltou na traseira da limusine, protegendo o presidente e a primeira-dama com seu corpo. Enquanto a limusine presidencial se afastava em alta velocidade da Dealey Plaza,
Com sirenes a tocar, uma caçada humana massiva pelo assassino já estava em andamento. A nação assistia em descrença enquanto a notícia se espalhava. Agências de segurança pública convergiram para Dallas, determinadas a levar os perpetradores à justiça. Um nome logo surgiu: Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval com simpatias comunistas. Oswald havia deixado o prédio logo após o assassinato. A busca por Oswald se intensificou, com sua foto transmitida em todas as emissoras. A caçada humana por Oswald se tornaria um momento definidor. Menos de uma hora após o assassinato, Lee Harvey Oswald foi preso pela polícia de Dallas após uma breve luta. Ele foi inicialmente preso pelo assassinato de um policial de Dallas, J.D. Tippit. Oswald manteve sua inocência tanto na morte de Tippit quanto no assassinato do presidente Kennedy. A prisão de Oswald trouxe alívio, mas não acabou com os rumores e teorias da conspiração. 2 dias depois, enquanto era transferido, a tragédia aconteceu novamente. Jack Ruby atirou em Oswald a queima-roupa diante das câmeras de televisão. Oswald morreu horas depois, sua morte transmitida ao vivo pela televisão nacional. O assassinato de Oswald aprofundou o mistério em torno do assassinato de Kennedy. Muitos temem que a verdade por trás do assassinato nunca seja totalmente conhecida. Após o assassinato do presidente Kennedy e a morte chocante de Lee Harvey Oswald, a nação lutou com a dor, a confusão e uma profunda sensação de mal-estar. O mundo assistia, ansioso por respostas, enquanto os Estados Unidos embarcavam em uma busca por verdade e justiça. Para investigar o assassinato e lidar com os rumores e teorias da conspiração, o presidente Lyndon B. Johnson nomeou uma comissão especial, chefiada pelo presidente da Suprema Corte, Earl Warren. A Comissão Warren, como ficou conhecida, foi encarregada de conduzir uma investigação completa e imparcial sobre o assassinato, examinando as evidências e apresentando suas descobertas ao povo americano. A comissão, composta por figuras proeminentes do governo, direito e inteligência, enfrentou um desafio enorme. O assassinato abalou a nação profundamente e as apostas para descobrir a verdade eram incrivelmente altas. A investigação da comissão seria examinada de perto, cada movimento analisado e debatido. Durante meses, a comissão Warren conduziu centenas de entrevistas, revisou milhares de páginas de documentos e examinou inúmeras evidências. Sua investigação os levou das ruas de Dallas aos corredores do poder em Washington, D.C., enquanto buscavam juntar os eventos que levaram ao assassinato e determinar se Lee Harvey Oswald agiu sozinho ou como parte de uma conspiração maior. Após quase 1 ano de investigação, a Comissão Warren divulgou seu relatório em setembro de 1964. O relatório concluiu que Lee Harvey Oswald agiu sozinho no assassinato do presidente Kennedy e que não havia evidências de uma conspiração. O relatório Warren pouco fez para acabar com a controvérsia. Muitos americanos acharam as conclusões insatisfatórias, apontando inconsistências e perguntas sem resposta. Os críticos questionaram a teoria da bala única e levantaram preocupações sobre os motivos de Oswald. O assassinato de Oswald por Jack Ruby alimentou especulações de um encobrimento. Apesar de seus críticos, o relatório Warren se tornou a versão oficial do governo. No entanto, as sementes da dúvida haviam sido plantadas, garantindo que o assassinato de John F. Kennedy permanecesse um mistério duradouro. O assassinato de John F. Kennedy permanece um dos eventos mais examinados e debatidos da história moderna. Apesar da conclusão da Comissão Warren de que Lee Harvey Oswald agiu sozinho, teorias da conspiração oferecem explicações alternativas. Da colina gramada às figuras sombrias, as teorias tecem uma tapeçaria complexa de especulações. Algumas teorias implicam a CIA, sugerindo que os planos de Kennedy de reduzir o poder da agência o tornaram um alvo.
O assassinato de Lee Harvey Oswald por Jack Ruby aprofundou o mistério, alimentando especulações de um encobrimento. O assassinato de John F. Kennedy permanece um enigma, com seus segredos guardados a 7 chaves pelo tempo. O assassinato de John F. Kennedy enviou ondas de choque pelos Estados Unidos e pelo mundo. O jovem presidente, cheio de promessa e idealismo, havia partido. A nação lamentou a perda de um líder que inspirou esperança e otimismo. O assassinato de Kennedy deixou uma marca indelével na psique americana. Ele destruiu a inocência da nação. Apesar de sua curta presidência, John F. Kennedy deixou um legado que continua a inspirar. Seu compromisso com os direitos civis, sua visão para a exploração espacial e seus apelos pela paz e compreensão continuam a ressoar. Neste vídeo, mergulhamos no enigma do assassinato de JFK. Exploramos os acontecimentos que antecederam aquele dia trágico, as investigações e as teorias que se seguiram. Se você aprecia este tipo de conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Curioso e Pronto para mais investigações fascinantes. Antes de nos despedirmos, convido você a refletir sobre o legado de John F. Kennedy, sua visão de um mundo mais justo e pacífico, seu compromisso com os direitos civis e sua determinação em levar a humanidade às estrelas continuam a inspirar gerações. Kennedy nos ensinou que a verdadeira liderança reside em servir e elevar a humanidade. Embora sua vida tenha sido tragicamente interrompida, a chama de sua inspiração ainda arde intensamente. Continuamos a buscar um mundo melhor, guiados pelos ideais que ele tanto valorizava. Deste modo, o impacto de JFK na história não é apenas uma lembrança do passado, mas uma força viva que molda nosso futuro. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima investigação.